Olá, bora se cuidar? O que você tem feito pela sua saúde? Eu sou a doutora Carla Kertz, sou médica ginecologista e obstetra e vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre pílula do dia seguinte. Você sabe o que é a pílula do dia seguinte? Ou melhor, vou reformular essa pergunta. Você sabe me dizer como utilizar a pílula do dia seguinte? Então eu separei uma série de itens aqui que eu achei importante falar para vocês e gravar esse vídeo. A gente sabe que os métodos contraceptivos, eles evoluíram muito ao longo das décadas, né? Sem dúvida, a contracepção hormonal feminina foi um grande ganho para nós mulheres, né? Imagina poder escolher o momento de gestar. Realmente isso foi sensacional na evolução da história feminina. E diante disso, hoje a gente tem diversos métodos, né? Métodos vaginais, métodos intrauterinos, métodos intramusculares, métodos intradérmicos, enfim, inclusive a pílula, né? E com isso a gente também adquiriu a possibilidade da pílula do dia seguinte. A maioria desses métodos que eu falei até agora, se não todos, são métodos que a gente utiliza antes de ter a relação sexual. A pílula do dia seguinte é um pouco diferente. A pílula do dia seguinte ele é um método que a gente usa após o coito, né? Ou seja, após a relação sexual. E por isso ela tem algumas ressalvas que eu preciso destacar aqui para vocês. A pílula do dia seguinte não é um método de contracepção regular, gente. É um método de emergência, ou seja, transou sem camisinha, foi submetido a algum outro tipo de risco, por exemplo, estupro, esqueceu, camisinha rompeu, aí sim a gente vai ter como opção a pílula do dia seguinte. Simplesmente porque a dose da pílula do dia seguinte, ela é equivalente quase que praticamente a metade de uma cartela de pílula normal. Então imagina o boom hormonal dentro do organismo da mulher, né? Então ela pode causar náuseas, pode causar vômito, dor de cabeça, pode causar algumas coisas bem desconfortáveis para as mulheres. E aí dentro desse contexto, vale a pena lembrar que se tiver vômito após as 2 primeiras horas de tomada da pílula, é preciso repetir. Como é que eu tomo essa pílula? Existem pílulas dose únicas e pílulas em duas dosagens, né? Então tem que ficar de olho realmente na bula da medicação. Normalmente a gente toma a pílula do dia seguinte até 72 horas pós o coito desprotegido. Quanto mais cedo, melhor, maior a proteção. Lembrando que não é um método de 99,9% de eficácia como uma pílula regular, né? É um método que existe um índice de falha, e esse índice de falha ainda é grande, cerca de pelo menos 15% de falhas, né, nessas situações, ok? Ou seja, 20 mulheres que tomam a pílula no dia seguinte, 3 podem engravidar. O que eu quero destacar aqui para vocês é o seguinte: alguns estudos mostraram que as adolescentes estão buscando cada vez mais esse método como contracepção. Tá errado, meninas. Vocês precisam procurar um ginecologista de confiança de vocês, passar por uma consulta para que seja prescrito um método de contracepção adequado para vocês não passarem por essa situação de ter um boom hormonal aí no corpo de vocês, desregular a menstruação, porque a pílula, a quantidade de hormônio, pelo dia seguinte, a quantidade de hormônio é tão grande que pode vir a desregular o ciclo de vocês, menstruar mais de uma vez, ficar sem menstruar, atrasar a menstruação, né? E até mesmo ovular de forma inadequada. E aí, nesse momento, você acaba engravidando, que é justamente o que você não quer, né? Então não deixem de procurar o ginecologista, não deixem de procurar ajuda para que seja prescrito um método adequado para o organismo de vocês. Lembrando que a menina que usa pílula regular contínua, se tiver relação desprotegida, não precisa fazer uso da pílula do dia seguinte, meninas. Prestem atenção nisso. Eu tenho muitas pacientes que passam por isso, que chegam ao consultório querendo, com essa dúvida, se você já usa um método contínuo, teve relação desprotegida, por favor, não faça a pílula no dia seguinte, porque ela não vai servir para isso. Você já usa um método contínuo, não precisa se preocupar em relação à gravidez dessa forma, ok? Lembrando que, quando eu destaco aqui a desproteção, que é o não uso da camisinha, a mulher fica mais susceptível a doenças sexualmente transmissíveis. Então, por favor, é muito importante sempre usar a camisinha para evitar DST, ok? Então aqui eu trouxe algumas vantagens, só para a gente destacar. A pílula do dia seguinte ela é facilmente encontrada na farmácia, não precisa de prescrição. Isso aí vai facilitar realmente o acesso. E
Ah, é válido lembrar, a pílula do dia seguinte ela não é considerada como método abortivo. Ela simplesmente impede a chegada do espermatozoide até o óvulo. De que maneira? Alteração de muco, alteração de mobilidade de trompa, enfim, da mesma forma que os outros métodos hormonais trabalham, tá? Então ela vai servir para isso, a diferença realmente vai ser a dose de ação desse método de contracepção. Deixa eu ver. Ok. É isso, já falei, eu acho que tudo que eu devia falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí no meu feed. Vai ser um prazer responder para vocês. Fiquem atentas. Os estudos também mostraram que as adolescentes estão buscando isso cada vez mais. Não é esse o objetivo. Meninas, mulher inteligente se cuida. E como a gente se cuida? Frequentando o médico com frequência, buscando ajuda médica quando é necessário. Então não deixe de frequentar o seu ginecologista e se tiver dúvida, leve essa dúvida ao consultório, ok? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.